Então, galera, boa noite. Voltamos aqui para continuar essa nossa aula, né? Falar para vocês, durante nossa primeira aulinha, deu um intervalozinho, a gente começou a falar e discutir um pouco sobre campo magnético terrestre. Já a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, mas a gente vai tirar esses primeiros minutinhos para fazer um exemplo de bússola, né? Fazer um exemplo mais bacaninha aí de como é que vai funcionar uma bússola dentro do nosso sistema de planeta, porque a questão de bússola, queira ou não, ela vai estar lá esperando, ela vai fazer parte da sua prova, ela vai fazer parte do seu vestibular. Bacana? Então a gente vai para essa questãozinha sobre a nossa querida bússola, tá bom? Antes de começar as questões mesmo. Então, vamos lá, vamos em diante. Tá, deixa eu mostrar para vocês como é que vai funcionar um sistema de bússola dentro do nosso planeta. A Terra, como eu falei, vou desenhar aqui a Terra. A Terra, como eu disse para você, ela vai ter um polo norte geográfico, PNG, polo norte geográfico, e tem o PSG também, né? Polo sul geográfico. Só que a Terra, além desses dois polos, ela também tem um polo. Percebam que os polos não são sobrepostos, eles são lado a lado. Um polo sul magnético. E o polo sul magnético está junto com o polo norte geográfico. E aqui você tem um polo norte magnético. Bacana. Falei para você que todo ímã, ele sai do polo norte magnético para o polo sul magnético com as linhas de força. Ó. Então, sempre no planeta, ó, as linhas de força vão fazer essa situação aqui, ó. Saem do polo norte magnético e vão para o polo sul magnético. Um monte de linha circundando todo o planeta, tá bom? Ele vai participar por todo o planeta, essa região. Sempre, sempre, sempre. Nesse sentido, bacana? Um monte, várias linhas. Beleza. Aí o que é que eu faço? Eu estou no meio do planeta e uso uma bússola, estou em qualquer lugar. Eu uso uma bússola aqui. Estou aqui no Piauí, usei uma bússola. Olha aqui, botei uma bússola. E aí, o que vai acontecer? Falei para você que dentro da bússola, a agulha da bússola faz o contrário. Ela aponta do sul para o norte. Então, essa pontinha aqui da bússola é o sul, enquanto essa outra pontinha da bússola aqui é o norte. E a bússola busca sempre, sempre e sempre alinhamento. A palavra mágica de bússola é alinhamento. A palavra que vai lhe reger o movimento da bússola é alinhamento. Então, quando eu tenho uma bússola, essa partezinha bem aqui dela é o polo norte. Ó. Essa partezinha bem aqui dela é o nosso polo norte. Olha aqui. E essa partezinha aqui é o polo sul. E aqui eu tenho, ó, um alinhamento. Por quê? Porque a linha de força da bússola vai acompanhar o campo magnético mais forte onde ela se aproxima, que é o da própria Terra. Então, a bússola aponta para o polo sul magnético. Só que o polo sul magnético está próximo de qual polo geográfico? Polo norte geográfico. Então, a bússola ela não aponta para o polo norte geográfico, não. Ela não busca o polo norte geográfico. A bússola nem sabe que polo norte geográfico existe. A gente que nomeou ele, né? A bússola ela procura o polo sul magnético. Qual é o problema? O polo sul magnético está do lado do polo norte geográfico. Então, é mais fácil eu explicar para uma pessoa que não trabalha com a parte de física, com a parte de geoprocessamento, né, com essa parte de satélites, que ela vai buscar o polo sul magnético. Então, eu falo que ela aponta para onde? Para o polo norte. E aí você tem a rosa dos ventos no interior da bússola. Norte, sul, leste, oeste. Então, ela sempre busca o norte do planeta pelo fato do norte do planeta estar junto com o polo sul magnético, beleza? Ele vai procurar sempre esse alinhamento aí, né? Sempre essa busca em relação ao alinhamento. Tá, e se eu chego nos polos? Vou começar a usar uma bússola próximo dos polos. Qual é o problema disso? Bom, o problema disso é porque no polo norte
geográfico, você tem um polo sul magnético, né? E tem várias linhas de força chegando no solo. Um monte de linha de força chegando, entrando no planeta. Então a bússola, ela não consegue se alinhar, porque naquela região o campo magnético está para baixo. Ele está buscando entrar no planeta. E a bússola ela não consegue quebrar, né? Ela não consegue descer. Então ela começa a rodar desesperadamente. Então é por isso que na região de Polo Norte, a bússola não é mais útil. Você precisa de outro tipo de processamento, né? De localização, como o GPS. No Polo Sul é a mesma coisa. É o Polo Norte magnético. Tem várias linhas de força saindo do chão. Agora elas estão saindo do chão do planeta e indo para o Polo Norte. A bússola ela não consegue se alinhar, porque se ela fosse se alinhar, ela pararia de rodar, né, e iria para cima. Ela não consegue fazer esse movimento tridimensional, então ela começa a rodar desesperadamente. E aí ela, no Polo Sul também, né, Polo Sul geográfico, que é o Polo Norte magnético, você não tem essa orientação aí do planeta, né? Você não consegue usar a bússola para se localizar nos polos, beleza? Você precisa de um GPS ou de um sistema de coordenadas, né, para poder se localizar nessa região, tá bom? Aí existe um mito muito grande, que é o mito lá do Triângulo das Bermudas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do amaldiçoado Triângulo das Bermudas, que fazia os aviões caírem, os navios afundarem e tal. Qual foi o grande problema do Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é uma região rica em material magnético natural, a magnetita, né? Já foi achada há milhares de anos aí, a gente já falou sobre ela. Bom, aquela região, pelo fato dela ser rica em parte de magnetismo, o magnetismo das pedras atrapalhava o sistema de orientação de navios e aviões mais antigos, onde você tinha apenas o uso da bússola, algum aparelho de comunicação ruim. Então você tinha um campo magnético afetando esses aviões e afetando os barcos. Então você não conseguia se orientar. E como você tem uma região de muito pedregulho ali, né, acabava tendo colisão do navio, ou então o avião perdia a orientação e acabava colidindo com alguma montanha mais alta. Então aí você tem sempre essa situação naquela região ali por ter esse excesso de material magnético natural, beleza? Então, esse aí foi um dos grandes problemas, né? Gerou as várias lendas que existem, né, dessa parte aí. Bacaninha? Então, vamos adiante. Primeira questão, fala o seguinte pra gente, o que a questão fala? Ó, marque a afirmativa correta. O que ela fala? Letra A. Todos os ímãs possuem dois polos, polo norte e o sul. O polo sul é positivo de um ímã, enquanto o polo norte é negativo. Te falei, por favor, não associa polo sul e polo norte com positivo e negativo. Nunca faça isso, por gentileza. Polo sul não é ímã positivo e nem o outro é polo negativo. Não existe, por favor. Não vão cair nisso aqui não, porque isso aqui é tu errar besteira, é tu perder uma questão dada, tá bom? Não faça essa associação. Letra B. Ao quebrar um ímã, seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e outro positivo. Eu falei para você que é impossível você separar ímãs, tá bom? É impossível você separar polo norte de polo sul. Então, esses polos aí, eles não podem ser separados. Já começa errado daqui. Bom, letra C. Ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles repelem-se, enquanto os diferentes aproximam-se. Quando os polos diferentes aproximam-se, eles se atraem. Letra C aí seria o nosso gabarito. Certíssimo. E letra D, materiais ferromagnéticos não podem ser atraídos pelo ímã. Falso, o ímã tem todo o poder de atração. Deixa eu te explicar por que os ímãs se atraem. Você tem aquela famosa frase, né? Os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Deixa eu te explicar isso aqui. Por que a nossa alternativa é letra C? Você tem dois ímãs em duas situações diferentes. Na primeira situação, você tem polo norte virado para o polo sul, na segunda você tem polo norte virado para o polo norte. O que vai acontecer? Na primeira situação, as linhas de força saem do norte para o sul, como todo ímã, inclusive na Terra. Então, você não tem nenhum problema em entender isso aqui. Acho que isso aqui já foi, né? Beleza. Só que quando você está se aproximando de um polo sul, você tem a linha de força daqui, ó, chegando naquele polo sul lá. Apesar daquele polo sul não ser
do teu ímã, do ímã que está lá, ele está atraindo também. Porque chega um momento que fica conveniente, ó. As linhas se sobrepõem e aí você gera uma chamada atração magnética. Então, quando se aproxima opostos, eles se atraem. Quando você faz isso num ímã, quando você faz isso em um ímã, com dois polos iguais, olha o que vai acontecer. Você tem uma disputa. Como assim uma disputa? Você tem dois polos. Você tem dois polos norte. Esse aqui tá errado, peraí. Você tem dois polos norte virados um para o outro. Os dois estão competindo para ver quem manda mais energia para o polo sul. Então, as linhas de força deles, ó, é uma competição. E por isso, como os dois querem expulsar, você não gera uma atração. Na verdade, você gera uma competição, uma repulsão magnética. Justamente porque os dois polos são positivos, os dois polos são norte, e aí eles jogam a energia fora. Quando você tem um polo norte e um polo sul, um está jogando, outro está querendo receber. Então, você tem essa associação de carinho, né? Você tem essa paridade aí de polos. Bacana? Por isso, nosso gabarito acaba sendo letra C. A segunda questão da FGV fala o seguinte. A palavra imã, trazida do francês, significa amante. Originou-se do nome imã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições a seguir. E aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão. Então, vamos voltar aqui para a questão. Já vi que a galera marcou letra D, né? Vamos ver aqui se realmente está certo esse gabarito. Primeiro eu falo o seguinte. Assim como há ímãs que possuem os dois tipos de polo, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Tá falso, né? Porque você não tem ímãs que possuem apenas um tipo de polo. Acabei de falar para vocês que existe apenas ímãs de polos, tá bom? É impossível você separar os polos. Entendam isso quanto antes. Você não consegue fazer uma separação de polos em ímãs. Afinal, o nome do princípio é princípio da inseparabilidade de polos. Isso faz com que não consiga se dividir esses polos. Bacana? A afirmativa 2 fala o seguinte. O campo magnético terrestre diverge de outros campos,
uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. Eu te falei, questões com polos e bússolas viram trava-línguas. Ele vai misturar polo norte geográfico, polo sul geográfico, polo norte magnético, polo norte geográfico, vai misturar tudo. Então tem que ficar sempre atento. O campo magnético terrestre diverge de outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. O planeta, quando você desenha ele, você tem que o polo norte magnético dele é o polo sul geográfico. Então, a bússola ela não é atraída polo sul magnético e polo norte geográfico. A bússola ela não é atraída pelo polo norte magnético do planeta. É atraída pelo polo sul magnético do planeta, tá bom? Deixa essa diferença aí. 3, a gente tem o gabarito sendo letra B, né? Mas vamos ver porque a 3 está certa, edificar ela. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independente do tamanho dos pedaços. Justamente no nosso gabarito aí você tem um princípio da inseparabilidade dos polos, inseparabilidade dos polos e não depende do tamanho. Você pode dividir quantas vezes você quiser, sempre vai dar o tamanho original, beleza? Próxima questão fala o seguinte: a Terra é considerada um ímã gigantesco, que tem as seguintes características. Bacana. E aí eu falei aquela questão do trava-língua, né? 1 minuto para vocês tentarem responder a questão e me dar o gabarito. Então, galera, o que é que vai acontecer na nossa questão? Ele falou o seguinte: o polo norte geográfico está exatamente sobre o sul magnético e tal. Então, eu já vi que é uma questão que vai querer te confundir em relação a polos. Então, o que é que você faz? Toda vez que você tiver uma questão como essa, você desenha o planeta, nomeia os polos. Percebam que eu sempre boto os polos um ao lado do outro e não sobrepostos. Isso não é à toa. Isso é para te mostrar que realmente existe essa diferença de angulação, tá bom? E aí depois você vai para a parte de realmente responder a questão. Você tem polo norte geográfico, que é o mesmo polo sul magnético. E você tem polo sul geográfico, que é o mesmo polo norte magnético. Pronto, depois que você desenha, né, depois que você estabiliza todas essas partes, depois que você traça a linha do Equador aqui e divide os polos, aí sim, aí você pode começar a responder a questão. Letra A fala o quê? O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético. A gente já corta essa questão pela palavra exatamente, porque o autor da questão já quer que você caia nessa pegadinha. O polo norte geográfico está realmente perto do polo sul magnético, mas não é exatamente. E o sul geográfico na mesma posição do polo norte magnético. Também está errado, justamente pelo fato dele falar na mesma posição. Bacana? Então, isso aí tira a validez da nossa questão. Letra B. O polo norte geográfico está exatamente, olha aí, de novo a palavra exatamente, e na mesma posição. Ó. Perceba que ele usou o mesmo texto 2 vezes e nenhum dos dois está certo. Letra C fala o seguinte: o polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico. Agora ficou mais no rumo, né? E aí você tem polo norte magnético próximo do polo sul geográfico e o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Letra C seria o nosso gabarito, justamente pelo fato de ter proximidade, não exatidão, tá bom? Letra D.
Polo norte magnético está próximo do polo norte geográfico. É errado pelo fato dele botar norte com norte e, consequentemente, botar sul com sul. Não existe essa paridade, né? Você tem aí o fato de serem diferentes. Letra E. O polo norte geográfico está desfasado de um ângulo de 45 graus do polo sul magnético e o polo sul geográfico está desfasado de 45 graus do polo norte magnético. 45 graus, gente, é muita coisa. É como se o polo norte fosse lá no Ártico e o polo magnético fosse na Rússia, por exemplo. Seria mais ou menos na metade do hemisfério, né? Então você teria ali uma coisa muito diferente. Também não é essa diferença toda. Salvo engano, eu não tenho certeza, mas salvo engano são 7 graus, 7,5 grau. Então é um grau bem pequenininho mesmo, beleza? Tá, próxima questão fala o seguinte. Questão de bússola, essa eu faço, deixa pra mim essa aqui, presta atenção. Uma bússola é colocada na proximidade do ímã e da figura sobre o ponto A. Sabendo que o vermelho, que deve ser essa parte mais rosa, né, corresponde ao polo norte da bússola, qual será a orientação da agulha no ponto A? Entendi. A bússola é representada pelo polo norte vermelho e o polo branco, né, sendo o polo sul. Tá bom. Então vamos botar as linhas de força do ímã. O ímã está polo norte e polo sul, né? N essa parte mais rosada, sul essa parte mais esverdeada. Então, sai as linhas de força daqui para cá, ó. Sai a linha de força do polo norte pro polo sul. Sai, ó, para cá. Linha de força do polo norte pro polo sul. Sai, ó, para cá. Linha de força do polo norte pro polo sul. Só que essa terceira linha de força que eu pus, galera, ela passa por cima de um ímã, ou de uma bússola. E aqui, ó, quando você tem a bússola vai buscar alinhamento. Se a linha de campo de força está indo do norte para o sul, a linha de campo de força da bússola tem que acompanhar esse movimento. Então, ela tem que estar assim, ó. Aonde essa parte de cima é a minha parte avermelhada. Olha aí. Por quê? Porque a bússola vai se alinhar com o sistema. Aqui seria o nosso polo norte, aqui seria o nosso polo sul. Então, você vai procurar a figura que corresponde ao desenho daquela bússola. Que seria qual o gabarito? Os gabaritos. Letra A de A. É bem facinho, beleza? Então, palavra mágica de bússola. Você não consegue entender bússola se você não abrir o Aurélio e ler o significado de alinhamento. A palavra mágica da bússola é alinhamento. Nunca esqueça essa palavra em questão de bússola. Ela sempre vai buscar alinhamento. Beleza? Tá, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades de um ímã, para a gente poder falar de auroras e terminar com as questões mais basiquinhas, né? Vamos falar sobre o seguinte. Propriedade de ímã são 5. Podemos destacar 5 propriedades principais dentro de um ímã. Primeiro, capacidade de atrair outros objetos, especificamente alguns metais como o ferro. Lembrem-se que o ímã ele não vai repelir ferro, ele sempre vai atrair ferro. Bom, primeiro ponto que a gente tem que ter. 2. As regiões onde os campos magnéticos são mais intensos em um ímã denominam-se polos magnéticos. Estão classificados como norte e sul. Não façam a associação positivo e negativo, tá bom? Botei aqui justamente para você não fazer essa associação. Você não pode, é natural que a galera bote na cabeça que polo norte é positivo e polo sul é negativo. Não faça isso, por favor. Lembrem-se só que o polo norte é de onde saem as linhas de força. Olha as setinhas da linha de força, ó, todas saindo. E o polo sul é onde chega. Olha a setinha que bonitinho. Tudo chegando. Ó, cor maravilhosa. Entendeu? 3. Ao aproximar-se campos magnéticos de dois ímãs, podemos verificar duas situações. Repulsão, se os polos aproximados são iguais, e atração, se são diferentes. Foi aquele desenho que eu fiz para vocês. Os opostos se atraem. Por quê? A parte norte quer doar e a parte sul quer receber. Então, eles se ajudam aqui e aí você gera uma atração. Mas quando você aproxima polos iguais, você gera uma concorrência, né? Porque a parte norte quer doar e a parte norte também quer doar. Então, ninguém quer se relacionar aqui porque está todo mundo querendo doar. E aí você tem uma repulsão, tá bom? E aí, entre os
os ímãs você tem um polo neutro, né? Justamente aí, para você juntar dois ímãs, você tem que aplicar uma força absurdamente grande. Você não tem você não tem propriedade para falar isso, beleza? Quarto, alinhamento com os polos geográficos da Terra ocorre se um ímã estiver posicionado de uma maneira em que pode mover-se livremente, no caso da bússola, né? A orientação do ímã acontece da seguinte forma: o polo norte do ímã aponta na direção do norte geográfico da Terra e o polo sul orienta-se na direção do polo sul geográfico da Terra. Esse fenômeno é possível em virtude da existência do campo magnético terrestre. Lembrando, qual é o maior ímã que existe? A Terra. Lembrando que você respeita o maior. Você respeita o maior. Então, a Terra, ela tem um campo magnético dela e ela quer respeito porque é o fato dela ser maior ali. Bom, quinta característica que a gente viu na aula de hoje: inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não pode haver um ímã somente com um polo sul ou um polo norte, sempre tem que ter os dois. Isso significa que se o ímã for quebrado, haverá a formação de um novo ímã. A razão desse fenômeno é o fato do magnetismo ser uma propriedade que tem origem na organização molecular das substâncias, tá bom? Então, a menor das moléculas de um ímã possui dois polos bem definidos, que é a parte de spins, aquela parte que você tem um spin positivo, negativo, né? Mais um meio, menos um meio. Então, sempre lembrar disso aí. Inclusive, nessa figura, a gente consegue falar sobre a inseparabilidade, ó. O que é que ele fez aqui dentro da inseparabilidade? Você tem um ímã bem grande, metade sul e metade norte, e você quebra ele no meio, bem na divisão. Tchá, tora esse negócio bem no meio. Pronto, quebrei o ímã. Quando eu quebro esse ímã, qual era o esperado? Que você gerasse um polo totalmente positivo, um polo totalmente norte, e um polo totalmente sul. Só que não acontece isso por causa de quê? Da inseparabilidade, ó. É impossível separar os polos. Então, esse pedaço que antes era todo norte, ó, agora ficou dividido em norte e sul. E esse pedaço que era todo sul, agora também ficou dividido em norte e sul. E aí eu pego e quebro de novo. E aí eu gero mais 2 e quebro novamente. E gero 4, né? E aí se eu continuasse quebrando, ia continuar gerando ímãs cada vez menores, porém com ambos os polos. Então é impossível você separar os polos de um ímã, tá bom? Princípio da inseparabilidade. Olha o nome. Impossível separar. Inseparabilidade de polos. Bacana? Já bateu nisso aí hoje? E aí, isso é uma questão, já eu volto para ela, vou dar uma passada aqui, porque eu quero falar para vocês primeiro, antes de falar das questões, tem mais aí 3 questões para a gente fazer, sobre auroras, tá bom? Então, eu vou falar bem aqui sobre as auroras, e aí vou deixar as questões, acho que a gente consegue fazer as 3, senão a gente tira as dúvidas rapidinho sobre a questão. Mas a aurora é importante pelo seguinte fato: física das auroras polares, né? Que são as auroras aí conhecidas como boreais e austrais. Vou explicar para vocês como é que funciona uma aurora. Eu acho que todo mundo sabe aqui o que é uma aurora, né? Você já não viu em filme, mas você pode procurar aí no Google rapidinho no seu celular ou então no seu YouTube o que são essas auroras. Auroras são luzes que se formam no céu, nas regiões principalmente próximas aos polos, tanto o polo sul quanto o polo norte. Mas por que elas formam? Por que acontecem as auroras? As auroras polares são fenômenos caracterizados por um brilho intenso no céu noturno, regiões próximas dos polos terrestres. Esse brilho, geralmente de cor verde, tá bom? É resultado das interações das partículas vindas do Sol, com moléculas de oxigênio e nitrogênio presente em regiões que correspondem à ionosfera. Então, as auroras é como se fosse um vento solar que chegou na Terra, rica em oxigênio e nitrogênio, por isso a cor esverdeada, tá bom? Tem algumas outras cores? Tem, porque depende do material que vai estar queimando. Mas em sua grande maioria, eles dois, oxigênio e nitrogênio. E acontece aonde? Na ionosfera. Beleza? O fenômeno é denominado aurora boreal quando acontece no hemisfério norte. Por que ela é mais famosa, as auroras boreais? Porque elas acontecem em regiões habitadas. O extremo norte do Canadá, tá bom? O Ártico também tem uma galera que mora lá. Então, é as coisas mais fáceis de se ver. Enquanto no Polo Sul, que já não é tão habitado pelo fato de ser bem mais frio, né? As auroras são chamadas de auroras austrais, tá bom? E aí é fácil você lembrar por causa do país, né? A Austrália fica qual hemisfério? Fica no hemisfério sul. Então, a aurora austral, lembrei a palavra Austrália, fica no hemisfério sul. A aurora boreal fica no hemisfério norte.
Olha como é que acontece essa formação. Lembre-se que a Terra é um grande ímã, né? É um grande ímã. Tá aqui norte magnético, Nmag, né? E sul magnético, Sumag. Então aqui, ó, eu tenho um ímã gigante. Olha aí, nosso ímã gigantão. E aí, o ímã, ele tem poder de atração com relação a metais. Então, quando o Sol expele, né, essas partículas, elas viajam no universo até chegar no nosso ímã. Quando chegam aqui no nosso ímã, elas entram no campo magnético terrestre. E aí você tem a queima delas na ionosfera, produzindo aquela luz que a gente chama de auroras, tá bom? Como ocorrem as auroras polares? Tudo começa no Sol. A todo instante, em virtude de explosões, ventos solares, reações nucleares, coroa solar, a camada mais externa do Sol emite uma série de partículas, bacana, de altíssima energia. As partículas são ejetadas em todas as direções ao redor da estrela e compõem o chamado vento solar. É como se ele estivesse expulsando um monte de gás dentro dele. Ao chegarem na Terra, as partículas chocam-se com o campo magnético terrestre. Toda partícula eletricamente carregada que se movimenta em uma região onde existe o campo magnético está sujeita a uma força magnética. O Sol está expelindo metal, e o metal procura um ímã. A Terra é um ímã, então ele vem para onde? Para cá, entendeu? É só isso. Essa força atua sobre partículas de ventos solares, conduzindo elas de acordo com as suas cargas elétricas, região norte ou região sul do planeta. Tá bom? Efeitos. Se as partículas não fossem desviadas pelo campo magnético terrestre, inúmeras tecnologias seriam prejudicadas. A gente precisa delas para usar, por exemplo, o GPS. O GPS ele é feito graças ao campo magnético da Terra. Então, ele precisa existir essa partícula aí para você ter essa comunicação, né, de geoposicionamento, sistema de geoposicionamento. Comunicadores de radiofrequência, transmissão de dados via internet, satélites, entre outros, seriam totalmente prejudicados pela presença das partículas elementares vindas do Sol. Em 1859, uma atividade anormal do Sol gerou uma tempestade solar que trouxe uma quantidade exorbitante de partículas à Terra. Nessa época, as auroras polares foram tão intensas que o serviço de telégrafo foi totalmente comprometido. Na época, você não tinha satélites ainda. Mas dizem que nesse vento solar aqui, teve regiões do próprio Estados Unidos que conseguiu ver auroras boreais, né? E regiões de sul, daquela região da África ali também, sul da Argentina, conseguiu ver auroras austrais, porque foi muito intenso o negócio, mas isso aí já faz alguns aninhos, né? 1859. Auroras em outros planetas, tá bom? Em outros mundos. Auroras boreais e austrais são exclusividades do planeta, mas auroras polares não são exclusividades do nosso planeta. Podem acontecer em outros planetas também, né? As auroras polares não são fenômenos exclusivos da Terra. Marte, Júpiter e Saturno também produzem campos magnéticos muito fortes para puxar esses fenômenos aí, certo? Em 2014, a sonda Mars Express detectou uma aurora polar no planeta Marte. Auroras polares em Júpiter e Saturno já foram percebidas por imagens captadas por telescópio desde o Hubble. Hubble que foi recentemente aposentado, né? A gente tem o Webb agora, que estão uma qualidade melhor de imagens e tudo, mas a gente deve muito ao Hubble sobre o descoberto do universo. Bacana? Planetas mais próximos do Sol, como é o caso de Mercúrio e Vênus, não tem. Por quê? Porque eles estão tão perto que o sistema de vento solar é muito mais forte que o campo magnético gerado pelos próprios planetas, entendeu? Então, é como se você tivesse um metal muito grande e um ímã bem pequenininho. É mais fácil o ímã ser atraído do que o metal. Então, a gente não consegue aí ter essa parte aí. Bacana? Então, auroras, que eu preciso falar para vocês é sobre isso. Vamos voltar agora para as questões. Vamos voltar para as questões. Estamos devendo 3 questõezinhas. A gente consegue fazer elas. Vamos lá. Primeiro, eu falo o seguinte. Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro. Limalha de ferro é ferro picado, tá bom? É um monte de tracinho de ferro aí, fazendo com que ela se alinhe segundo o seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, foram colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas de campo magnético criadas pelos ímãs. Desconsiderando o campo magnético terrestre, ou seja, ele está isolado, e considerando que a agulha magnética de uma bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor do campo magnético,
associada a um ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica corretamente e respectivamente as configurações da bússola 1, 2, 3 e 4. Primeira coisa que você tem que desenhar, as linhas de campo passando por cada bússola. Eu vou botar de vermelho. Sai do polo norte, ó, passa aqui no ponto 2 e vem para o polo sul. Então, ó, a seta do polo 2 é essa, a seta da bússola 3 é essa, a seta da bússola 1 é essa. Beleza? Tá, vamos agora para o 4. Sai do polo norte, passa no 4 e vem para o 1. A linha do 4 é essa. Beleza. Aqui eu já tenho todos os alinhamentos que o cara vai querer fazer. Todos os alinhamentos. O que é que eu não posso vacilar? Eu não posso vacilar na ordem que ele quer. Ele quer em ordem 1, 2, 3, 4. Então, a primeira está apontando para cá. Essa aqui é a 1. A segunda está apontando para cá. Essa aqui é a 2. Ó. A terceira está apontando para lá. É a 3. E a 4 está apontando para cá. Então, como eu consegui alinhar as bússolas, eu tenho direita, esquerda, direita, esquerda. Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria aqui a letra C, né? Olha aí. Direita, esquerda, direita, esquerda. Esse aqui seria o gabarito gerado pelo aquele meu sistema. Bacana? Então, você teria essa parte aí das bússolas, ok? Sempre lembrando de alinhar. Desenha a seta em cada bússola, depois alinha com relação a ele. Ok? Direita, esquerda, direita, esquerda. Certo. Vamos na próxima. Faz o seguinte. O professor de física mostra aos seus alunos 3 barras de metal. AB, CD e EF. Que podem ou não estar magnetizadas. Esse negócio aqui complica um pouquinho. Elas podem ser só ferro ou podem ser ímãs. Mas vamos lá, vamos com calma. Com elas, fazem 3 experiências que consistem em aproximá-las e observa o efeito de atração e repulsão registrado na tabela a seguir. Entre B e C acontece atração. Significa que ou B e C são polos opostos, ou um é metal e o outro é ímã. Beleza. Atração não vai gerar quase nada para a gente. Mas B e D também acontece atração. Ah, olha aí. Se B atraiu tanto o polo C quanto atraiu o polo D, significa dizer o quê? Que C e D ou eles são ímã ou eles são metal. Mas se ele atraiu aqui, ó, um dos dois é metal, porque independente do lado, surgiu uma atração, né? Independente do lado, surgiu uma atração. Então, ou AB ou CD é uma barra metálica e não uma barra imantada. Vamos para a outra. CD e EF. Ocorreu uma repulsão. Aqui já mudou. D foi repelida por E. Se acontecer uma repulsão, significa dizer que CD não é ferro. Então, o que é que eu sei? Eu sei que AB é uma barra de ferro. Porque ele foi atraído independente do lado que ele teve. E eu sei que D... CD é um ímã porque ele foi repelido. Se ele foi repelido, um dos polos não é igual. EF também é ímã. Pronto, tá aí. Tudo explicadinho, tem um ferro, ímã, ferro. Vamos lá. Ferro, ímã, ímã. Após o experimento e admitindo que cada letra pode responder a um único polo magnético, nós concluíram que somente a barra CD é ímã. Falso. EF também é ímã. Somente a que mata. D. Somente a barra CD e EF são ímãs. Letra B, nosso gabarito aí. Perfeito. C. Somente AB e EF são ímãs. AB é ferro, não é ímã. D. Somente as barras AB e CD são ímãs. Também está falso. AB é ferro. A, B, C, D, E F são ímãs. Falso também. Você não tem essa situação como ímã. Bacana? Então, sempre ver o que é que está acontecendo. Se está sendo atração, se está sendo uma repulsão. Fazer com calma aí para que você possa ter essa situação. Beleza? Então, nossa saideira para a gente terminar aqui e torcer pelo Flamengo. O que é que vai acontecer na terceira questão? Fala o seguinte. Lê as afirmações a seguir a respeito das propriedades dos ímãs. 1. As linhas de campo magnético dentro de um ímã de barra dirigem-se do polo sul para o polo norte. O primeiro já está errado.
Por quê? Porque uma barra, ela vai de norte para sul, né? Então, a linha de campo de força sempre sai do polo norte para o polo sul. Sempre vai sair do polo norte para o polo sul. Então, na primeira ele falou que vai do sul para o norte. Tá falso. Segunda, não existe monopolo magnético. Ah, perfeito. Você não consegue separar os ímãs, né? Princípio da inseparabilidade de polos. Se eu quebro um ímã no meio, quebrou o ímã no meio, você vai gerar 2 novos ímãs, mais 4 novos polos, né? Norte e sul, norte e sul. Então, afirmativa 2, verdadeira também. Afirmativa 3. Os materiais diamagnéticos são fracamente atraídos por ímãs. Ó, cuidado quando você tem essa relação de dimagnético. Você tem essa associação de diamagnético, como eu falei para vocês, são associação de metais que têm os 2 polos, né? Você tem essa situação de 2 polos magnéticos sendo associados. E esse material, eles são fracamente atraídos por ímãs pelo fato de você às vezes ter um polo positivo, às vezes ter um polo negativo. Depende da situação onde você vai harmonizar isso aí. Então, realmente, aí você tem uma situação fácil, né? Falsa. Eles são fortemente atraídos por ímãs, porque são a relação de metal, né? Metais ali. Ferro, cobalto e alumínio são exemplos de materiais ferromagnéticos que são fortemente atraídos por ímãs. Então, eles realmente são atraídos por ímãs de uma forma muito exagerada, né? Então, você teria aí qual afirmativa? Não existe monopolo magnético. Opa, ele quer aqui. Foi mal. Então, você teria essa situação como falsa e essa como verdadeira. Então, você teria como gabarito 2 e 3, letra B. Bacana? Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nossa aula vai chegando ao fim. Desejar a vocês um excelente final de quarta-feira. Próxima aula a gente continua falando sobre elementos ímãs e também eletroímã, né? A gente já começa na próxima aula. E é isso. Boa noite a vocês, uma excelente semana de estudos. Até a próxima aula. Tchau!